Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Olha, galera, eu acho que eu já falei pra vocês aqui que eu admirava muito o programa Roda Viva, né? O modelo do programa, a ideia por trás, né? Você colocava um entrevistado no centro, né, de uma arquibancada, mais ou menos assim, que é disposto no local, né, e o cara ficava ali disposto, né, exposto a vários divulgadores de informação, né? Hoje a gente chama de jornalistas, né? Mas podia ser de diversos meios, né, de conhecimento diferente, né? Podia ser um pesquisador, podia ser um professor, podia ser um jornalista, um apresentador de programa, né? A ideia é que cada um representasse, né, um meio de comunicação diferente, né? Seja uma revista, seja um jornal, seja a TV, seja hoje em dia um blog, né? É interessante, porque o entrevistado ele ficava ali no meio, né, e não sabia o que ia ser perguntado ainda, né? Os caras vinham com perguntas, né, dos mais variados temas, das mais variadas posições diferentes. A ideia era expor, né, o personagem ali entrevistado, né, numa situação que ele ficasse quase sem defesa, e assim, né, você força o cara a falar a verdade. Você tira dele aquela possibilidade, aquela defesa de enrolar muito nas respostas e tal, né? Ele fica acuado. Então ele vai acabando, né, cercado por tantas pessoas, com tantos conhecimentos profundos em alguns assuntos ali abordados, que o cara tinha que falar tudo, né? E vinha alguns repórteres, né, ou jornalistas, ou um professor, e vinha com umas perguntas cabulosas para os caras. Vinha com os dois pés no peito do entrevistado e falou: se vira, responde aí. Então o modelo, a ideia do Roda Viva era muito bom. Algumas entrevistas são épicas, assim, né, cara? Algumas respostas, algumas pessoas que passaram pelo programa, né? Você conheceu melhor o entrevistado, você abordou o tema de uma maneira diferente, porque você viu uma visão que você ainda não tinha visto na resposta, ou uma pergunta que você talvez não tivesse formulado na sua cabeça, porque você não tinha noção do que você queria como resposta. Era um negócio tão louco de assistir o Roda Viva, que era interessante. Para a maioria dos brasileiros era chato. Chato por quê? Coloca um cara ali no meio, um monte de cara fazendo um monte de pergunta para ele, e os caras às vezes são inteligentes demais, intelectual e tal, e as respostas não são tão legais, não são tão diretas, né, fogem um pouco ao nosso entendimento comum. Então eu não vou perder meu tempo, 1 hora, 2 horas vendo um cara, né, falando o que os outros estão perguntando lá, e eu nem me interesso nas perguntas. Mas eu gostava do Roda Viva, né? E algumas entrevistas ali eu marquei na minha cabeça, né? Eu revejo até hoje no YouTube. Ayrton Senna, Enéas, Brizola. Cara, sensacional ver esses caras no Roda Viva. Se você tiver oportunidade, acesse no YouTube aí, né, que tem algumas perguntas e algumas respostas épicas, mano. Mas com o tempo, né, o programa Roda Viva, como qualquer programa de manipulação de mídia ou divulgação de informação, né, ele foi perdendo a essência, né? Ele virou um programa de distorção de informação, uma ferramenta de utilização da mídia para manipular a opinião pública. Como assim? Bom, você colocar lá um cara que vai ser entrevistado, né, de interesse público, e você direciona as perguntas, tanto para prejudicar a imagem do entrevistado, ou para homenagear, de certa forma, né, proteger, resguardar, né, o entrevistado ali. Você dá margem para o cara se defender, você dá margem para o cara poder se sobressair em alguma resposta bem programada, né, uma coisa ensaiada. O último programa Roda Viva que eu assisti esses dias aí, né, mais por causa do momento em evidência, foi o do Sérgio Moro. E eu confesso para você que eu fiquei totalmente decepcionado, cara. Eu já não assisti o programa há um tempo, e quando eu vi o Sérgio Moro no programa, esperei, né, que ia ter toda aquela abordagem mais radical para cima dele, mais agressiva, para forçar uma resposta mais verdadeira do mesmo, né, colocar ele em certos pontos de questionamento que ele não tem, né, na sua posição de juiz, e não foi nada disso. O programa do Sérgio Moro no Roda Viva foi um programa de marketing pessoal. Como eu disse, é tendencioso. Você coloca os entrevistados, né, ou no caso o entrevistado, numa situação de conforto, porque os entrevistadores, né, são todos combinados com o entrevistado. São perguntas com respostas pré-programadas, ou seja, as perguntas também foram
questionadas anteriormente pelo entrevistado. Essa eu quero responder, essa daqui você não pode perguntar, essa daqui eu vou responder isso. Olha, eu quero falar sobre isso, então eu preciso que alguém pergunte exatamente essa coisa. Um programa chato, cara. Um teatro, uma farsa. Então, para mim, o programa Roda Viva hoje não tem mais essa validade. Mais recentemente agora, o programa Roda Viva, tentando adquirir uma certa credibilidade, uma certa importância diante da opinião pública, começou a convidar os candidatos a presidente do Brasil. Estamos perto das próximas eleições, e os presidenciáveis foram lá dar suas entrevistas. Ou seja, foram lá ficar expostas as perguntas dos jornalistas para o povo ter ideia do que ele pensa como presidente. Como reage o nosso presidente de acordo com alguns temas ali abordados com ele. Ou então, para o presidente, no caso, de acordo com as perguntas, expor o que ele pensa para o Brasil. Qual o seu programa de governo, qual a sua ideia sobre alguns assuntos polêmicos. É para isso que serve o programa em si, sobre os presidenciáveis. Então, já teve lá, acho que o Ciro Gomes, já teve lá, acho que o Boulos também teve lá, e parece que dos presidenciáveis, se eu não me engano, eu não vi o do Alckmin, então eu perdi se teve, mas eu acho que ainda não teve, mas com certeza ele vai comparecer lá, nesse esqueminha todo programadinho que eu falei para você. Mas parece que desses presidenciáveis, só o Bolsonaro se negou a participar do programa. Mas aí é natural, cara? De acordo com a sua ideologia política e sua capacidade intelectual, você não vai querer se expor diante de um programa de perguntas e respostas, sendo que você é incapaz de responder de maneira inteligível, ou que você seja incapaz de entender a pergunta e responder de maneira a se beneficiar com a sua resposta. Então, quando o cara sabe que vai ficar exposto, vai ser prejudicado, e tem medo desse tipo de situação, ele não comparece a esse tipo de programa. O próprio comportamento do Bolsonaro se negando a participar dos debates entre os presidenciáveis, e batendo o pé falando que não tem que participar porque ele está à frente das pesquisas, é esse tipo de comportamento, o comportamento do covarde. E a última entrevista agora que gerou uma repercussão por uma questão diferenciada foi aquela Manuela Dávila, a deputada, candidata a presidente pelo PCdoB, e ela estava lá na entrevista, como uma presidenciável, uma candidata a presidente do Brasil, que foi lá expor seus pontos de vista, seus possíveis ideais para o Brasil, seu programa de governo, tudo de acordo com as perguntas que iam sair ali. Só que, cara, eu assisti o programa mais por interesse pessoal, mas eu fiquei com nojo de novo, mais decepcionado do que eu já tinha ficado com o programa do Sérgio Moro. Porque o do Sérgio Moro foi uma homenagem ao Sérgio Moro e tal, tudo bem, ensaiadinho, bonitinho, uma farcinha bem montada. A da Manuela Dávila, o programa com a Manuela Dávila, eu achei ridículo, cara. Assim, absurdo, como foi montado o programa. Porque o programa depende muito dos entrevistadores, daquelas pessoas que vão bancar as perguntas. O entrevistado está ali, exposto a tudo, certo? Então é com as perguntas que a gente vai formular uma ideia do programa. E as perguntas que foram saindo para a Manuela Dávila ali, eu achei, não fazia sentido nenhum, com o intuito do programa, que era você expor um candidato a presidente. Foram questionar a Manuela Dávila, de coisas absurdas, principalmente do fator, já que ela defende uma ideologia de esquerda e está no Partido Comunista, esse é o nome do partido, PCdoB, então ela de repente foi questionada por várias pessoas diferentes, são repórteres diferentes, com questões muito parecidas sobre o modelo de governo da esquerda. Mas não o modelo de governo da esquerda que ela queria propor ao Brasil, o modelo de governo da esquerda da história da humanidade. Eles queriam, cobraram, obrigaram a Manuela Dávila a de repente representar toda a esquerda com seus erros, seus crimes, suas falhas como modelo de governo, e ela tinha que defender regimes ditos de esquerda, porque era obrigação dela como representante da esquerda. Então foram perguntar para a Manuela Dávila, candidata a presidente do Brasil, sobre o modelo de governo da Venezuela, sobre o que ela pensava sobre Cuba e a sua miséria. E você sabe que tanto a Venezuela quanto Cuba, por exemplo, são governos ditos de esquerda, têm os seus regimes totalitários lá, os seus ditadores, mas tem toda uma situação complexa envolvendo esses países. Tem toda aquela questão
né, da crise econômica causada por embargos, né, externos, o combate a uma ideologia imposta naquele governo por outras ideologias contrárias de governos exteriores, como é o caso dos Estados Unidos, que não aceitam governos de esquerda que não estejam de acordo com os seus interesses. Porque se for de esquerda, mas estiver de acordo com o interesse norte-americano, para ele está tudo bem. Agora, se for de esquerda e estiver contra os meus interesses, aí não pode. E também, se for de direita e estiver contra os interesses deles, também não pode. Na verdade, você tem que ser lacaio dos Estados Unidos para poder ficar de bem com a vida, não sofrer sanções econômicas, né, ataques, né, de questão de mercado. Mas, pô, mano, eu achei ridículo. Foi os caras cobrando da Manuela Dávila, né, o fator histórico da esquerda falha no poder. Ela tinha que defender o comunismo na história da humanidade, defender o socialismo na história da humanidade. E ela estava ali para falar sobre o Brasil. Você pode até criticar a Manuela Dávila, eu tenho minhas críticas quanto a Manuela Dávila. Para mim é uma comunista de shopping, certo? Ela perde muito na credibilidade de falar sobre questões sociais próprias do povo quando ela não participa, ela não vivencia aquelas experiências do povo para falar com legitimidade. Para falar sobre fome, para falar sobre miséria, sobre uma péssima educação, sobre a questão da exclusão social. Ela não participa desse mundinho ativamente, para ter um conhecimento específico. Ela pode até conhecer por estudo, por aproximação, por interesse, mas ela não tem, uma efetividade do assunto. Ela não está ali vivenciando aquilo. Então, minha crítica com esses comunistas de shopping é isso. É o pessoal que às vezes está querendo só chegar na elite. Eu posso estar errado no que eu estou vendo da Manuela Dávila. Parece uma pessoa muito inteligente, uma pessoa preparada intelectualmente, mas para mim é só alguém que quer ficar na elite por ali. Se tem interesse na causa social do povo, a gente só ia ver dando oportunidade para ela. Mas eu não acredito muito não, cara. Não acredito, porque uma vez com o poder na mão, ainda mais se você já vem do próprio poder, você é corrompido muito facilmente. Assim como um humilde aqui que sai da liderança popular comum, se um dia chegar no poder, vai ser corrompido também, porque é mais fácil ainda também. Então a Manuela Dávila foi no programa Roda Viva com a obrigação de responder por toda, a história da esquerda na humanidade. Por todo o comunismo que já aconteceu no mundo, por todo de errado que já foi pelo socialismo. E não era essa a ideia do programa. Nunca foi. Pelo menos não dessa série de programas. Mas a ideia dos caras era desmascarar, de certa forma, a Manuela Dávila. Eles queriam prejudicar a sua imagem, queriam atacar a sua posição como presidente. Foram, de certa forma, um pouco machistas, na questão da imposição. Muitas vezes ali o cara se impunha sobre a Manuela Dávila, ou pelo menos tentava fazer isso por uma questão de posição. Não, eu acho isso. E ela ia responder uma determinada outra coisa que ele não gostava, e ele interrompia a resposta da Manuela Dávila porque ele queria impor a resposta dele. E tem uma parte que é muito emblemática nessa situação, que exemplifica muito isso, que foi um babaca, que apontou, em um certo momento lá, que o fascismo seria de esquerda, que o comportamento fascista era de esquerda. Isso é completamente idiota. O comportamento fascista ele é próprio da direita, da elite no poder. É uma ferramenta da elite se comportar como fascistas, para manter o controle. E ele fala, no discorrer das suas ideias, ele critica a Manuela Dávila. E ele, no momento, ele aborda ela e pergunta sobre estupro. Como reagir ao estupro, no caso, como governante. O que você faria? Você é a favor ou contra a castração química? Logicamente que nessa situação você vai gerar, do entrevistado uma resposta, bem óbvia ou direta. Porque você fez uma pergunta direta, você quer uma resposta direta. É bem simples. Sim ou não? Você é a favor ou contra a castração química? Eu só queria que ela respondesse. Só que essa pergunta, galera, essa pergunta é uma pegadinha. Primeiramente, o comportamento dele é um comportamento fascista. A ideia dele ali, já que ela não respondeu o que ele queria, é interrompê-la para provocar, para ela se desequilibrar e errar na sua formulação de conclusão, para responder exatamente dentre as duas respostas que ele queria escutar dela. Sim, ele fez a pergunta sobre castração química esperando duas respostas. Sim ou não, a favor ou contra. E para ambas as respostas era uma pegadinha para pegar ela. Era uma armadilha para Manuela Dávila.
Porque se ela, de repente, né, na pergunta, ela respondesse que era a favor da castração química, ele ia vir arregaçando ela, chamando ela de incoerente, de falsa, de que ela que sempre lutou pelos direitos humanos, de repente é a favor de uma agressividade contra um ser humano, ela que sempre falou da reeducação, né, do criminoso, e agora ele fala de castração química, que era totalmente incoerente com as suas ideias, né, que se ela é a favor da castração química, ela é a favor do programa de governo do Bolsonaro. Espera aí que eu já vou chegar no porquê que o Bolsonaro entrou aqui. Então ele queria que ela respondesse, por exemplo, isso, que ela era a favor, para poder arrebentar com ela. Mas também estava muito bem preparado para ela responder que não era a favor. Porque aí ele ia vir aquele lado, você é a favor do bandido, você é contra a punição do estuprador, então você é a favor do estupro, né? Se você é contra a castração química, então quer dizer que você defende os direitos humanos, os direitos dos bandidos, né? Você é contra, né, a justiça pela vítima. Ele ia não tinha resposta certa nesse contexto, para essa pergunta. E por que eu falei que o cara ia acabar distorcendo a situação para chegar no Bolsonaro? Porque o babaca que fez essa pergunta, né, ele era um assessor do Bolsonaro. É um negócio, eu não faço nem ideia do porquê que esse cara estava lá entrevistando. Porque já não faz sentido você colocar um inimigo político seu, né, para te entrevistar. Lógico que a intenção clara dele vai ser te prejudicar. Vai ser te perseguir, vai ser te expor de maneira negativa, né, vai ser queimar a sua imagem para favorecer o seu candidato, a sua posição política. Então esse cara aí, ele é um ruralista, né, da bancada ruralista, digamos assim, né, é um defensor do ruralismo. O que é o ruralismo? O ruralismo eu já falei para vocês em outros vídeos, que é a gangue dos fazendeiros, né, o poder da elite, dos latifundiários, dentro do poder político do país, é que forma essa bancada ruralista. Esse cara faz parte dessa gangue, ele defende os ruralistas, a elite, os senhores de escravos. É esse cara, ele representa os ruralistas. Esse cara também faz parte do mesmo programa político que o Bolsonaro defende. Ele faz parte da assessoria do programa de governo do Bolsonaro. Ou seja, ele defende a extrema-direita, inclusive com temas, né, polêmicos como esse da castração química, que o Bolsonaro defende. Eu também não sou contra a castração química não, cara. Eu não. Eu não sou extrema-direita, mas eu acho que em algumas situações como estupro, você tem que ser radical, porque é um crime radical, merece uma punição radical. Certo? Mas aí eu entendi a pegadinha dele. A ideia dele era prejudicar a Manuela Dávila para favorecer o Bolsonaro. Porque ela, como extrema-esquerda, digamos assim, é uma ameaça contra a extrema-direita. Ela critica muito o Bolsonaro. Ela até faz uma piadinha, né? Que ela estava lá no Roda Viva e o Bolsonaro não teve coragem de ir. Eu acho engraçado. Mas você percebe o comportamento do cara na sequência do questionamento? Quando a Manuela Dávila não responde aquilo que ele queria, o que ele faz? Ele interrompe. Ele interrompe incessantemente, sistematicamente, né, porque ele não aceita uma resposta diferente daquela que ele foi programado a obter. Se você fugiu da armadilha dele, ele vai querer que você responda aquilo que ele quer. E ele não vai deixar que você conclua de maneira diferente, que ele não esteja preparado para te prejudicar. Então ela estava respondendo de maneira inteligente, né, mas eu acho muito, né, diversa. Né? Ela tentou enrolar a resposta. Tentou sair por ali da quebradinha da resposta, não falar a real, porque ela sabia que era uma pegadinha, ela sabia que ela ia se encrencar independente da resposta dela, né? E ela deu uma enrolada, padrão de político. E ele não, ele atacou, ele queria, não, mas você tem que responder isso. Ele praticamente queria obrigar ela a responder a pergunta, porque ele foi lá só para isso. Só para pegar ela nessa pergunta, por exemplo. Né? E o comportamento de um jornalista que deveria, ele sim, estudou para isso, deveria ser imparcial e deveria estar ali, de certa forma, colocando para o público que está acompanhando o programa qual seria o programa de governo dela, inclusive no caso de uma punição contra um crime grave, que seria, né, o estupro. Não, ele queria se impor. O comportamento fascista, que você é intolerante contra ideologias diferentes da sua, que você não permite, né, questionamentos ou conclusões, né, que fujam ao seu ideal, que coloquem em risco a sua posição ideológica. Né? O fascista, ele não aceita que você responda a algo que possa prejudicar a imagem dele. Ele é intolerante e ele não aceita isso jamais. Ele tem aquela questão da imposição, ele tem que se impor. Já que você não está respondendo o que eu quero, eu vou me impor sobre você, vou falar o que eu quero, a resposta correta é essa, tem que ser assim, é isso mesmo, e você está errada, porque aí vem aquela parte do complemento da imposição, a acusação.
para você coagir a pessoa, para você intimidar a pessoa a não responder e não te prejudicar. O fascista se comporta assim. E o cara que é extrema-direita, esse jornalista, de repente teve um comportamento totalmente fascista durante a entrevista, né? Mesmo ele alegando que o fascismo era de esquerda. E aí eu fiquei perguntando, quem é esse cara? Né? Frederico Dávila, ruralista, defende a extrema-direita, né? O que mais que ele é? É um bolsominion, né? E eu fiquei perguntando, quem é esse cara, mano? E tem uma hora que ele fala sobre, né, a época lá da Segunda Guerra, né, dos refugiados, né, e aí já envolve judeus, né, e eu não consegui encontrar em lugar algum, e esse pessoal esconde muito isso, né, o sobrenome judeu. Muitos deles são inteligentes, para manter uma credibilidade, né, perante as pessoas mais iniciadas nos assuntos, ele esconde o sobrenome judeu para poder não se expor. Eu não sei se esse cara é judeu, né, apesar de ser de extrema direita, apesar, né, de adotar, né, o comportamento fascista, apesar de gostar do modelo político do Bolsonaro, né, apesar de defender a elite ruralista, eu não consegui vincular ele ao modelo judaico, sionista de poder, por causa do sobrenome que ele omite. O Dávila não deu para mim chegar a uma conclusão correta, então eu não posso acusá-lo de ser judeu. Mas o judeu tem um comportamento interessante nesse ponto que coincide com essa situação. Né? Eles gostam muito de colocar as pessoas ligadas a eles, né, os seus sobrinhos, filhos, irmãos, netos, primos, vizinhos, né, colocar esse pessoal que também é judeu, participa do seu grupinho, em pontos estratégicos da sociedade para manipular tudo. Ou seja, jornalismo, no caso hoje, é uma carteirinha que dá credibilidade para o cara falar o que ele quiser e não ser contestado. Ah, eu penso isso, eu tenho carteira de jornalismo, então quer dizer que você está certo. É mais ou menos assim que eles pensam. E eles acham que para a opinião pública é assim que funciona. Se ele tem uma carteirinha de jornalista, formou, tem um diploma de jornalista, pronto, ele pode falar o que quiser e você que não estudou tem que obedecer o cara, tem que seguir, tem que acreditar nele. A ideia é essa. Agora eu penso assim, galera, que se é para eu ser manipulado, né, por um judeu qualquer, eu prefiro assistir desenho do Walt Disney. Pelo menos era mais engraçado. Mas, mano, ridículo esses programas aí, cara. Pelo menos esse da Manuela Dávila foi ridículo, cara. Ridículo. Eu esperava muito mais. Ela se comportou bem, resistiu ali diante dos ataques, né? Mas o programa foi de um baixo nível, né, sem precedente. Que a galera ainda vai querer distorcer para falar que ela fugiu das respostas, que ela não foi bem, que é esquerda comunista, né? Que não tinha nada a ver com o programa, cara. A ideia era uma candidata a presidente expondo suas ideias, e não uma defensora, né, do comunismo histórico aí mundial, né, cheio de falha e erro, assim como todos os sistemas políticos têm. Capitalismo, socialismo, imperialismo, né, monarquia, todo mundo tem seus erros, né, todo mundo cometeu crimes, todo mundo cometeu genocídios, né, e atacaram a população, né, tiveram ditadores no poder de todos os lados, né, desde o capitalista ao comunista, e de repente, né, são vários tiranos no comando, e ela que estava ali defendendo, né, uma posição política, né, de governo daqui para frente, tinha que defender o ditador do mal lá de trás, que já foi distorcido para estar presente ali, para prejudicar a imagem dela. É ridículo, cara. É ridículo. Aqui foi o Cidadão X. Valeu.